Mas o que são palavras homônimas e parônimas e o que isso tem a ver com ser irmão gêmeo, gêmeo idêntico ou apenas um primo que se parece? Vamos descobrir isso agora? Então vamos lá. Olá! Sabe aquela dúvida que sempre aparece com palavras que parecem a mesma coisa, mas não são? Tipo, por que concerto com C e concerto com S são coisas tão diferentes? Pois é, a resposta para isso está na semântica, que é basicamente o estudo do significado das palavras. Nesta nossa análise, vamos desvendar esses mistérios do português de um jeito, olha, bem diferente. Então vamos lá. Para a gente mergulhar nisso, esquece aquela agenda formal, sabe? Aqui a gente vai seguir uma verdadeira trilha do conhecimento. A ideia é imaginar as palavras como uma família. Uma família bem grande e um pouco confusa. Nossa jornada vai ter 3 paradas principais para a gente conhecer esses parentes. Primeiro, as gêmeas idênticas, depois as gêmeas mascaradas e, por fim, as primas parecidas. E, claro, no final tem um desafio para testar o que foi aprendido. Partiu? E a nossa primeira parada na trilha é na casa das gêmeas idênticas. Aqui a gente vai conhecer as palavras que são, talvez, as mais fáceis de identificar, mas que podem criar uma confusão danada se não tiver atenção total no contexto. Olha, essa analogia aqui é perfeita. Pensa nessas palavras como gêmeas idênticas em tudo. Elas se escrevem do mesmo jeitinho e têm exatamente o mesmo som. Então, o único jeito de saber quem é quem, ou seja, qual o significado delas, é pelo contexto. É como se a gente precisasse observar o que cada gêmea está fazendo para conseguir diferenciar uma da outra. Com os exemplos, fica tudo mais claro. Pega a palavra manga, por exemplo. Na frase "adoro suco de manga", tá claro que é a fruta. Agora, em "a manga da minha camisa rasgou", já é a parte da roupa. O mesmo acontece com ceder. Cedo meu lugar para os mais velhos vem do verbo ceder. Já "hoje acordei muito cedo" é um advérbio de tempo. A palavra é idêntica, mas o contexto muda tudo. Vamos avançar um pouco mais na nossa trilha para a segunda parada. Agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Bem-vindos ao encontro das gêmeas mascaradas, aquelas que soam iguaizinhas, mas se vestem de um jeito bem diferente. A ideia do baile de máscaras aqui cai como uma luva. Imagina só, a voz dessas gêmeas, ou seja, o som, é a mesma, mas as roupas delas, que é a grafia, são diferentes. E é justamente essa diferença na escrita que mostra que elas não são a mesma palavra e que, claro, têm significados totalmente distintos. O som até tenta enganar a gente, mas a escrita revela a verdade. Olha só esses exemplos aqui. 100 com C é o número 100. Já 100 com S indica falta, ausência. O som, idêntico. A mesma coisa para concerto com C, que é um evento musical, e concerto com S, que é um reparo. Na frase "o concerto foi cancelado para o concerto do piano", se a gente só ouvir, a diferença não aparece. É a escrita e o contexto que desvendam o mistério. Agora, um desafio que pega muita gente. Um trio que tem o mesmo som. Todas soam igualzinho, mas a roupa de cada uma, a grafia, muda completamente o sentido. Sessão com 2 S's é um período, um intervalo de tempo, como uma sessão de cinema. Sessão com C é uma parte, uma divisão, um departamento. E sessão que começa com C e tem 2 S's é o ato de ceder, de transferir alguma coisa. Chegamos na última parada da nossa trilha, e talvez a mais sutil de todas, o Salão das Primas. Aqui não tem mais gêmeas, mas sim parentes muito próximas, que podem enganar a gente pela semelhança. Essas palavras são como irmãs ou primas, bem parecidas. Elas têm aquele ar de família, sabe? A grafia e o som são similares, mas não idênticos. É aquela pequena diferença que, se a gente não prestar atenção, passa batido. A semelhança é só na aparência, porque os significados são completamente diferentes. Nesses casos, os detalhes são tudo. Eminente com E se refere a alguém notável, importante. Já iminente com I é algo que está prestes a acontecer. A mesma coisa com o infligir e infringir. A troca do L pelo R muda totalmente o sentido. O juiz vai infligir, ou seja, aplicar uma pena, em quem infringir, ou seja, violar a lei. O exemplo super comum é comprimento e cumprimento. Com o se refere ao tamanho, à extensão.
Com U é uma saudação ou então o ato de realizar algo. Na frase o comprimento da sala impediu o cumprimento das normas, a gente vê direitinho como uma única letra muda toda a lógica da coisa. Ufa, que caminhada, hein? Chegou a hora da gente fazer um inventário da nossa trilha. Para organizar as ideias, olha só este resumo. As homógrafas, grafia e som iguaizinhos. As homófonas, o som é igual, mas a escrita é diferente. E as parônimas? Ah, essas têm a grafia e o som bem parecidos. Essa tabela aqui é tipo um mapa rápido para nunca mais se perder. Bom, agora que a família das palavras já foi mapeada, chegou aquela hora de colocar o conhecimento em prática. Todo mundo a postos para o desafio final? Vamos ver se essa trilha já pode ser navegada sem nenhuma dificuldade. Primeira pergunta na tela. Na frase, cheguei muito cedo, a palavra cedo significa o quê, hein? Seria A, do verbo ceder, B, um advérbio de tempo, ou C, uma fruta. O contexto aqui é a grande chave. Seguindo em frente, como é que a gente completa a frase? Ele ficou sem dinheiro após o concerto. As opções são A, sem concerto, B, sem concerto ou C, sem concerto. Qual será que é a dupla correta? Agora um desafio sobre as primas. Na frase, o perigo de desabamento era A, eminente, que significa notável, ou B, iminente, que quer dizer que algo está prestes a acontecer. E para relembrar aquele trio complicado, a palavra sessão, com C, se refere a quê? Seria A, o intervalo de tempo, B, o ato de ceder, ou C, um departamento. E a última pergunta para fechar. Qual dessas frases usa a palavra comprimento com U do jeito certo? A, qual o comprimento da mesa? Ou B, ele mandou um cumprimento ao amigo. E aí, como foi no desafio? Vamos conferir o gabarito? As respostas são B, C, B, C e B. Para quem gabaritou, meus parabéns! A trilha do conhecimento foi concluída com sucesso. Agora, se alguma escapou, tá tudo bem. O mais importante aqui é justamente aprender a ter esse olhar atento para os detalhes. Agora que essa grande família de palavras ficou mais conhecida, fica a reflexão. Qual outra pegadinha do português valeria a pena desvendar? A grande lição é: não importa se as palavras são gêmeas idênticas, mascaradas ou só primas parecidas. O segredo para não cair em confusão está sempre, sempre no contexto. Até a próxima!